Olá, boa tarde. Estamos aqui novamente no nosso podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber o nosso vereador lá de Dourados, Fábio Luiz. Fábio, um prazer ter você aqui. Somos do mesmo partido, né? Republicanos. E é um prazer te receber no podcast, viu, Fábio? Boa tarde, Sayuri. Eu que fico lisonjeado de dividir esse espaço aqui com você. Somos vereadores de primeiro mandato, entramos juntos praticamente no Republicano. Eu lembro das convenções, ainda quando encontrava você Sim. Em Campo Grande. E a nossa luta também é muito parecida. Eu sempre admirei seu trabalho pela maneira isenta como você se apresenta na tribuna, como você defende os interesses dos cidadãos. E isso é muito motivador para nós. Eu acho que a nova política é isso. Mas não é fácil, né, Fábio? Na verdade, e que fazem as coisas sem medo. Fábio, não é fácil ser vereador independente, né? Eu não gosto muito dessa palavra oposição, sabe? Eu prefiro falar que eu sou uma vereadora independente. Sabe? Oposição parece que você está torcendo contra, está querendo ser contra tudo. E não é verdade, né, Fábio? Até porque tenho certeza que se o teu prefeito enviar um projeto de lei para a Câmara que é em benefício da população, Sim. você vai votar a favor. Mas com certeza. Né? É o mesmo posicionamento que eu tenho aqui. Né? Eu gosto muito de usar esse termo independente, embora a gente, sendo bem sincero, para o prefeito, ou você é a base, ou você é a oposição. Verdade. Para eles não existe independente. E eu sempre, Fábio, eu deixo bem claro que eu nunca faço ataque pessoal a nenhum político, sabe? Nem vereador, nem prefeito. Às vezes a crítica ou a dura que você dá é em cima da gestão, da forma como trabalha, da forma como eu vejo que não está correto. Então, eu uso muito disso, de falar sempre, pessoal, não ataca o vereador, não ataca a prefeita, o pessoal. Isso jamais, né, Fábio? Tem que ter ética, né? Não, justamente, eu acho que, eu falo aqui também, até na tribuna semana passada, eu falei isso, porque fizeram uma crítica ao meu trabalho num jornal aqui, que a gente sabe que é mídia, domesticada. Da mídia é induzida, domesticada, né? E a crítica foi pessoalizada, por causa de um posicionamento que eu tive aqui, pela colocação dos radares aqui na cidade, né? Mais de 40 radares foram colocados na cidade, que está virando a indústria da multa, literalmente. E eu fiz um posicionamento. E esse posicionamento teve um certo jornalista que fez uma crítica mais pessoalizada. Tipo, você esqueceu até o tema e partiu para o ataque. E eu falei isso na tribuna. Eu falei, eu faço a crítica ao executivo. Sim, a gestão. Isso. Né? Às vezes, você tem que personalizar a crítica. Né? Por exemplo, determinada secretaria. Mas não, você não critica o secretário fulano de tal. Sim. O prefeito fulano de tal. Você tenta sempre colocar a culpa naquele que deveria estar sendo o gerente de tudo, né? E abaixo desse chefe maior, ele tem os seus comandados. E na hora de elogiar, eu gosto de falar o nome do secretário que fez o serviço bem feito. Claro, Se tem que elogiar o prefeito, eu falo o nome do prefeito. Claro. Porque como você faz a iniciativa privada, você vai criticar, você critica no privado, você vai elogiar, você elogia no público. Né? Então eu acredito que esse trabalho que alguns vereadores, né, têm de você não se calar, mas quando falar, você ser objetivo, pontual, e toda crítica que é feita, é importante que ela venha com uma contribuição. Sim, eu percebi que as suas críticas, o seu trabalho, eu assisti vários vídeos que você é muito técnico, você usa muitos números. E eu acho muito importante na hora de fazer o debate. Porque o cara, quando vem, o líder do prefeito, quando vem babando assim para pegar, ele não compete com você, porque você tá muito preparado, né, com números. E isso é muito importante, sabe, Fábio? E eu gosto dessa linha que você atua. Eu sou mais oratória, eu sou mais de falar. Nós temos aqui o Dr. Paulo Veron, que é bem técnico também. Ele usa muito essa expressão de números, porcentagem, e isso aí facilita de uma forma e dificulta o entendimento de quem tem menos compreensão do assunto, entende, Fábio? É importante isso. Primeiro que eu sou arquiteto e urbanista de formação, então a minha profissão ela é precisa. Na arquitetura você não tem meio certo.
né? A gente trabalha com centímetros, a exatidão ela é muito grande. Então, a gente acaba se tornando chato, né? Às vezes eu falo assim que a gente vai até na casa de alguém, você senta para comer um churrasco e fica olhando aquela parede tá torta, né? É que nem quadro, né? Tem um toque. Nem foi também quadro. Torto, dá vontade de falar para a pessoa, dá licença que eu vou ler arrumar o quadro. Então, isso a gente acaba trazendo para o exercício político também. Sim. Uhum. E quando você apresenta, por exemplo, uma crítica, eu agora, usando o exemplo de ontem, da tribuna, ontem, a penúltima sessão, que eu falava da festa junina de Dourados. Quando você falar, a festa junina do ano passado gastou 230 mil. A festa junina desse ano gastou 747 mil. Meu Deus. Agora você pega isso e coloca isso em porcentagem e fala para a pessoa que isso custou 200% a mais. Quando você fala 200%, você não precisa nem falar o valor. Então você consegue colocar na cabeça do seu eleitor, não do seu eleitor, você consegue colocar na cabeça do cidadão. Esse é o dinheiro dele, né? A dimensão do tamanho desse gasto. Meu Deus, é muita então, coisa. Eu gosto de, por exemplo, eu estava falando da folha de pagamento esses dias da prefeitura. Aí você fala assim, a prefeitura está com um inchaço na folha de pagamento. Tá, mas aí quantos? Então eu venho e eu explico, tem 9.541 funcionários a Prefeitura de Dourados. Dos 9.541, 630 são comissionados, tantos são concursados. Então você apresenta esses números na tribuna, como você falou, às vezes os seus opositores, eles não têm argumento. Sim, sim. Porque o cara fala assim, a folha de pagamento hoje, eu não sei qual é o orçamento de Três Lagoas, mas o orçamento de Dourados hoje é 1 bilhão e 400 milhões. Sim, sim. Então, E aí você fala que 50% disso vai para a folha de pagamento. Sim. Né? Aí você tem lá percentual... Não, e aí você tem tudo isso de folha de pagamento, e aí a prefeitura ainda terceiriza a consultoria e terceiriza um serviço externo por 1,5 milhão. Por exemplo, é isso que às vezes me deixa indignada, sabe? É por isso que às vezes eu cobro, eu levo para o Ministério Público, eu denuncio, eu vou para o Tribunal de Contas, porque eu também acho que é um absurdo você ter uma folha como essa e ainda ter que terceirizar o serviço com consultorias, absurdo, sabe, Fábio? A minha fala foi justamente essa. Nós temos 9.500 funcionários, entre concursados... contratados da educação e da saúde, desconsiderando a UPA e o Hospital da Vida aqui, que são da FunSaúde, que é uma autarquia, então não entra, não é uma autarquia, é uma sociedade privada com controle público. Então essa folha de pagamento deles é a parte, mas lá você pode botar mais 600 funcionários. Nossa, 10 mil, passou de 10 mil. Aí você tem os terceirizados, você tem as merendeiras das escolas, então aí já são em torno de 200. Você tem a limpeza urbana, que é terceirizada, você tem a logística, já passou de 12 mil. Você vai para... É a maior empresa em geração de empregos na cidade, hoje se chama Prefeitura Municipal de Dourados. Então, aí você vê... o que me assusta, vereadora, que nós que sabemos como uma coisa funciona, o ano que vem é ano de eleição. E a gente sabe o que esses caras fazem para se reeleger em contratação de funcionário. Então você vai ter um aumento de comissionados, porque o comissionado acaba sendo, né, convidado a votar, para não dizer outra palavra aqui, né? A gente está fora da tribuna e não tem imunidade, tem que cuidar a palavra. Ele é convidado a votar no prefeito. E outra coisa, uma denúncia que foi feita agora esses dias também aqui, nós temos muitas dessas empresas pela prefeitura para, por exemplo, merendeiras, mas não é a empresa que vai num banco de emprego e coloca lá, estou contratando 200 mulheres ou 150 mulheres, 50 homens para trabalhar de merendeiro nas escolas. Não, a denúncia foi qual? Que essa oferta ela é suprida por indicações políticas. Ah, sim. Então eu chego lá, vereador, prefeito, eu quero secretário. botar 10 pessoas que são minhas. Eu quero botar 20 aqui, que é aqui, é a dona Chiquinha, a dona Maria, a dona Mariana. Então, assim, a gente vê que se faz muita política
em torno do bem público, e o retorno que volta para a população que paga e que mantém esse elefante branco é muito pouco. Ô, Fábio, mas você ainda tem uma vantagem muito grande que eu não tenho aqui, que nós tivemos uma reforma no regimento interno e nós não podemos apresentar o requerimento cobrando contrato, notas, etc. Você ainda tem essa prerrogativa de apresentar o requerimento na Câmara cobrando do Executivo, não tem? Nós temos aqui o nosso regimento, você pode apresentar as indicações, Sim. Né, que é um pedido de tapa-buraco, troca de lâmpada, né, limpeza e tal. E você pode apresentar os requerimentos, são 2 requerimentos por sessão. Esses requerimentos, eles são votados. Ah, sim. Tá? Mas geralmente a gente faz uma pauta única e vota todos em bloco. Em bloco. Você quer apostar comigo que logo, quando começarem a apertar vocês demais, quando a oposição começar a apertar vocês demais, esse requerimento, o nosso era em bloco. Quando começaram a perceber os requerimentos cobrando, parou de ser feito em bloco. Era depois 1 a 1. Aí depois teve essa reforma no regimento interno e acabou. Só requerimento, só indicação. Tá, mas eu falo o seguinte, isso aí é facilmente de ser derrubado na justiça, tá? Porque é uma prerrogativa do vereador. Do vereador, né? A gente tem a lei de acesso à informação, então, ou seja, o requerimento, na verdade, não sabe nem existir. Bastava você fazer um ofício e daí protocolar, eles são obrigados a te fornecer. Mas o que eles colocam? Cruza regimento com lei orgânica do município para engessar a oposição e poder dar tranquilidade de trabalho para o prefeito. Então, mas assim, nós temos um Ministério Público atuante aqui. Doutor Etéocles, que estava lá em Dourados, aí na sua cidade. Aqui, excelente. Ele está aqui com a gente em Três Lagoas agora. E assim, eu tenho procurado, sim, eu tenho procurado muito o apoio dele nessa questão. Levei já professores, levei já médicos, já em relação ao concurso público, prescrevendo e não chama, e se o médico, por exemplo, vai e fala, ele é perseguido, sabe como funciona, né? Então eu sempre acabo estando por trás de tudo isso, junto ao Ministério Público. Mas um requerimento que eu pedi, um exemplo, por exemplo, de uma nota de uma empresa, de um contrato que construiu uma feira central aqui, o executivo teve capacidade de me mandar um valor, cobrando, não sei se era R$4.000, R$2.000, cobrando o vereador. Se tiver interesse dessa informação, que pagaria esse trabalho do executivo para me fornecer as cópias. Chega a ser hilário, né? O negócio Não. Aqui é o seguinte, eu até gostaria de um dia poder fazer um bate-papo, uma palestra com colegas vereadores e falar sobre a atuação parlamentar. Por quê? Existem muitas coisas que eu vejo que alguns colegas não conseguem fazer. Ele tem a boa vontade, mas às vezes ele não tem o conhecimento do caminho ou a própria administração dificulta. Vamos pegar um exemplo como esse seu. Aqui em Dourados, eu tenho alguns casos muito semelhantes aos seus, porque quando eu peço aqui uma licitação, eu peço porque a secretaria me forneça todo o caderno de licitação, capa a capa, da execução do contrato, o estudo técnico preliminar, termo de referência, tudo, né? Termo de referência, tudo. Aí o que começou a acontecer? Mas é muito grande, é muito dispendioso. 2.000 cópias. Eu falei, não tem problema. Tá aqui o pendrive, tá aqui. Criei um link na nuvem e falei, deixa o acesso para ele. Falei assim, pode colocar todos os arquivos aqui, digitaliza e coloca os arquivos nesse link da nuvem aqui. Você consegue ver essa licitação, né? Você consegue examinar essa licitação dessa forma, né? Eles são obrigados a fornecer. E se for entrar pela lei, aqui nós tínhamos o seguinte, o requerimento, a prefeitura tinha 10 dias úteis para responder. Aí ficava enrolando. Aí teve uma votação ano passado, ano retrasado, 2021, aumentaram para 20 dias úteis. Eu falei, cara, 20 dias úteis são 2 meses. Se você pegar feriado, sim. Né, demora demais para chegar a informação para a gente. Você já perdeu o time da denúncia. Sim. Aí agora nós estamos tentando reverter isso na revisão do nosso... Fábio, mas primeiro mandato, eu acho que geralmente as pessoas têm um pouquinho de dificuldade. Eu apesar de
de ter essa malícia, e eu assisto muito vídeo, eu estudo, eu faço pós-graduação, eu tô antenada. Mas apesar de tudo isso, você sabe das limitações. Eu apresentei mais de 80 projetos, apresentei projetos significantes que vêm de encontro com o bem-estar da população. Aí chega ali na Câmara, passa por todas as comissões, passa por todos os parlamentares, todos os vereadores votam a favor. Quando chega no Executivo, ele veta. Simples assim, veta e volta para a Casa de Leis e ele consegue absurdamente arquivar o projeto. Arquivar o projeto, nós não conseguimos. Você está relatando a minha história aqui. Não é diferente. Eu tive projetos aqui, eu fiz uma lei de compliance para que a prefeitura adotasse, né, medidas anticorrupção em todas as secretarias, nas licitações e tal, até porque a nova lei de licitação, a 14133, ela já prevê N medidas anticorrupção. Cara, foi um debate super bacana, a sociedade civil organizada elogiou o projeto, 2 votações, 19 votos a favor, projeto aprovado, aí vai para o Executivo, pá, veta. Pronto, vetou. Aí volta para a Câmara, fala, pô, meus colegas, nós aprovamos por unanimidade, então nós vamos derrubar esse veto aqui com facilidade. Não derruba, não. Aí você, aqueles que realmente estão preocupados, né, com a grandeza do projeto, aí você tem 5 votos a favor seu e 15 pelo veto. Então. Cara, aí você fala assim, o que a gente tem que fazer, Sayuri? E é isso, eu percebo que você faz muito bem, eu te deixo aqui um elogio, um reconhecimento do que você faz. Fábio. Trabalhar a rede social. Eu não tenho dinheiro para pagar mídia, eu não tenho dinheiro para pagar matéria em jornal, eu não tenho dinheiro para pagar outdoor. Então, o que eu posso fazer? Instagram, Facebook, grupo de WhatsApp, para a população poder ver, olha, esse vereador está trabalhando. Não, e ainda te julgam, né? Vai falar assim, olha lá, ó, quer fazer palco político, politicagem, ainda te julgam, né? Porque você não tem a imprensa do seu lado, você não tem a mídia do seu lado. Não. Você dificilmente é chamado para dar uma entrevista, falar sobre um assunto, e a gente até entende. Eu bati muito na mídia em Três Lagoas. Você vê, ó, em 6 meses, nós gastamos 6 milhões entre Câmara e Prefeitura. E aí eu fui para o Ministério Público e eu cobrei a questão de divulgar quanto que cada mídia está ganhando, quanto que o jornal ganha, quanto que o rádio ganha, quanto que a TV, o site, e quem ganha. Não adianta falar assim, ó, rádios, sites. Isso. A gente quer saber, porque o dinheiro é do povo, é pago com o dinheiro do povo. Então, eu tenho certeza que você não conseguiu esse relatório que você queria. A Câmara, sim, ela começou a colocar no portal da transparência todos os órgãos que recebem por esse valor. A Prefeitura, que foi mais ou menos uns quase 4 milhões em 6 meses, nós não temos essa informação no portal da transparência. Mas eu já vou correr atrás disso também. E eu já falei com o promotor desse absurdo, porque é um dinheiro que tem que prestar conta para o povo, para a população. Você concorda? Em 2021 nós tivemos uma denúncia aqui da então vereadora, hoje deputada Lia Nogueira, que é uma grande fiscalizadora, e ela fez a denúncia da farra da publicidade. Farra da publicidade. Essas informações, né? Ela não conseguimos emplacar uma CPI na época, ela foi para o Ministério Público e exigiu que a Prefeitura desse os relatórios com as cópias das notas fiscais. Sim. Por quê? Como é que a coisa é feita, né? Para quem está em casa e às vezes não entende, acha que para nós é fácil o vereador ter acesso a tudo. E não vai para uma agência, né? Campo Grande. A uma agência. E essa agência é que subloca. Sim, então ela contrata 30 sites online, ela contrata 1, 2 jornal impresso, ela contrata uma propaganda na televisão. Sim. E ela que paga. Sim. Como se não fosse a prefeitura que estivesse pagando. Mas a gente sabe que existem os jornais amigos, existem os jornais que são favorecidos. E o que a gente queria? Eu quero saber quanto que esse jornal recebeu, quanto que esse jornal recebeu. E nós não conseguimos ter acesso a essas notas. Gente, o que nós conseguimos? Conseguimos assim, esse mês quem recebeu foi o CNPJ tal. No outro mês o Só CNPJ... muda a cidade. Fala quanto que cada um recebeu. Só muda a cidade. Você então, vê, são pequenos detalhes, né, que facilitaria a vida, né? É simples. Você vê, esses dias, eu bati em cima de uma empresa de Campo Grande,
que a prefeitura contratou por mais de 1.400.000. Eu falo que eu sou ruim de número, né? Mas mais ou menos aproximadamente 1.400.000, 1.480.000. Uma empresa para poder dar uma assessoria na saúde em Três Lagoas. Para você poder fazer o cadastro que o governo federal exige, que é o... Esqueci o nome do programa. Aí você contrata uma empresa para vir dar um treinamento para o pessoal da área de saúde. Paga-se quase 1,5 milhão. Eu fico assim, sabe, pensando, será que nós não temos profissionais capacitados? Será que a gente não tem condições de poder fazer esse cadastro, fazer esse trabalho, sem ter que pagar esse valor absurdo? Sem contar, Fábio, que é uma contratação de 12 meses que pode até se prorrogar, pode até se aditivar. Isso pode continuar. Pode ir para 24 meses. Então, eu fico... Você viu esse vendedor de queijo que saiu aí em Campo Grande, uma mídia tremenda do Tribunal de Contas, eu acho que GAECO, Ministério Público, em cima daquele prestador de serviço, que Três Lagoas tem um contrato carona com essa empresa que já se foram 39, 40 milhões aqui. E ele está sendo investigado em Campo Grande. Então, assim, são coisas que a gente... Acho que é... Hã? Acho que o pseudônimo dele é Patrola. Tá no contrato aí de vocês também? Não, aqui ele não tem, mas ele tem, acho que é lá pro lado do Pantanal. Contrato carona. Então, eu não... Você viu a situação do Tribunal de Contas do nosso Mato Grosso do Sul? Olha os conselheiros, olha a situação. Eu fico sentida de ver tudo isso, sabe? Como parlamentar. Sayuri, você falou um negócio muito, muito importante, que é a questão da licitação de carona. Eu fiz um comparativo, porque Dourados começou nessa onda, tudo é carona, carona, e aí, 2021, apagar das luzes, 8.753.000 reais para comprar robô para as escolas. Aí eu fui olhar o que era isso, né? Era o tal do kit robótica. A mesma empresa de Alagoas entraram de carona naquela licitação lá que está derrubando... Ia derrubar o Lira, né? Mas negociou, conseguiu ajustar ao lado dele. E teve operação agora da Polícia Federal também prendendo alguns assessores e com dinheiro, tudo. E a hora que eu vi aquilo, eu falei, cara, mas tem coisa errada. E conseguimos entrar com a CPI naquele momento. Entramos com a CPI, fez um trabalho muito rico de informações, de análise de toda a CPI. Foi provado a prevaricação, a improbidade administrativa, mas... eu era um voto dentro da CPI. Nossa. Eu não sei como que você ainda conseguiu abrir uma CPI. Aí o relator e o outro membro votaram contra o meu relatório. Claro. E aprovaram o relatório deles, né, do relator. O relatório do relatório acho que tinha 12 páginas. O meu tinha mais de 60 páginas, provando um monte de coisa. Mas o que eu fiz? Eu falei, aí a população vem falar, CPI acaba em pizza. E o que eu fiz? Peguei todo o meu relatório e falei, bom, o meu relatório não foi em vão. Eu peguei e mandei para o Ministério Público Federal, mandei para o Ministério Público Estadual, mandei para o Tribunal de Contas. Aí o Tribunal de Contas falou assim, nós já estamos dando uma olhada nisso aqui, então tem que esperar. Aí o Ministério Público falou, eu já tenho um procedimento aqui e o seu eu vou arquivar. Falei, tá bom. Aí foi para o Federal. O Federal falou assim, cara, tem muita coisa errada aqui. E ele conseguiu apontar mais 8 itens que eu não tinha... não é que a gente não tinha se atentado. O Ministério Público Federal ele tem ferramentas. Sim. Um grupo de inteligência. Sim. Aí eu falei assim, cara, a empresa de Dourados, a Prefeitura de Dourados fez 3 orçamentos para justificar o porquê que ia pegar carona lá em Alagoas, mas as empresas que ela fez orçamento não tinham um funcionário registrado. Ai, meu Deus. Cara, uma empresa que não tem um funcionário registrado, ela vai conseguir te entregar 8.700.000. Aí a prefeitura fez essa compra e não tinha onde pôr a robótica. As escolas não tinham salas de aula. Não tinha sala de aula com ar-condicionado, com bancada, com nada. Ai, meu Deus do céu, e agora? Foram lá, pegaram carona e compraram 5 milhões e pouco em módulos para construir salas de aulas nas escolas. Então, nessa brincadeira aí, daqui para ele foi quase 15 milhões. Tá vendo, Fábio? Aí eu fiz uma análise de quanto que no governo Murilo ele tinha comprado em carona. 3.800.000. No governo Délia Razzucchi, quanto que ela tinha comprado em licitação
numa modalidade carona. 8 milhões em 4 anos. A atual gestão, em 2 anos, 50 milhões. Ai. Então, é por isso que eu te falo, quando você coloca números, aí você consegue mostrar para a população, gente, algo não está correto. É ilegal? Não é ilegal. Mas a licitação de carona, você dá preferência, primeiro, para você ter agilidade. Preciso de algo urgente aqui, então vou entrar de carona, porque o cara lá na cidadezinha, lá do outro estado, já fez a licitação, então eu posso ganhar aqui 60 dias de agilidade. E nós estamos em 2 anos e até hoje tem escola que não viu nem acordo do tal do robozinho. Aí, ó, não dói, isso dói, não dói na gente? Fábio, eu vou te falar bem a verdade, às vezes eu fico pensando, será que vale a pena continuar? Porque você se sente engessado, parece que você não produz, mais de 80 projetos que não aprovam, você faz denúncia, você vai para o Ministério Público, você protocola no GAECO, você protocola no Tribunal de Contas, aí você fica pensando, poxa vida, será que vale a pena esse desgaste todo? Ó, eu fui superintendente do aeroporto aqui da minha cidade, sabe? Inclusive, até uma discussão lá na tribuna que um vereador falou assim, você também usou a prerrogativa de apoiar um prefeito e entrar num cargo. Não, de jeito nenhum. Eu tive capacidade técnica, eu tive o currículo para poder atender por ser piloto de avião, por ter o PP, e eu fui trabalhar no aeroporto. Fábio, numa oportunidade que eu pedi para comprar uns postinhos, aqueles postinhos de alumínio que tem várias tomadas, porque chegava muitos passageiros e todo mundo queria uma tomada para carregar celular. Ficava aquela loucura naquele aeroporto. E só tinha uma tomada no banheiro. Nossa. Aí eu cheguei no secretário administrativo e falei, secretário, nós precisamos comprar pelo menos uns 6 postinhos para carregar celular. Não tem condição. Aí ele falou, não, então faz o termo de referência, né? Eu sabia, já tinha pesquisado, já tinha entrado na internet, já tinha visto. Fiz o termo de referência, tudo, e compramos lá 6 postinhos. Não lembro se 7. É um valor aproximadamente, o quê? De R$400 um postinho? R$350? Passaram-se alguns dias, me chega tudo postinho, umas caixas. Um material de terceira linha, quase R$1.500 cada postinho. Um absurdo. Aí eu fui olhar na nota, que eu tenho que assinar a nota, Sidrolândia. Eu falei, poxa, não vem nem do estado de São Paulo, nem de uma metalúrgica, nem de uma indústria. Nem Aí eu peguei um amigo meu e falei, vai lá nesse endereço assim, tira uma foto pra mim dessa empresa. Fábio, o que é isso, Fábio? Aí eu falei, falei pro secretário, vou devolver no almoxarifado. Ele falou, não, mas você não precisou disso aí? Não te atendeu? Eu falei, não, primeiro, olha o preço. Um absurdo o valor. Segundo, material de segunda linha. Eu falei, eu não vou receber, eu não vou assinar essa nota. Por aí você já não serve para trabalhar mais, né? Você já começa a ser um problema para a gestão. E eu devolvi. Eu não aceitei, não quis os postinhos. Devolvi. Quando meu amigo lá em Sidrolândia me mandou a foto do local que comprou os postinhos, eu falei, não. Me desculpa, mas sem condições. Então, Fábio, por aí, tô te dizendo de um pequeno detalhe. Isso tudo deixa a gente muito contrariado. Às vezes é melhor você trabalhar na sua empresa, cuidar dos seus negócios e fazer de conta que não é com você mais. Mas aí você vê a dor da população. Não tem Três Lagoas hoje, uma cidade como Três Lagoas. Nós estamos passando dificuldade com remédio, nós estamos passando dificuldade com pediatra, nós estamos fono, nós estamos passando exames, consultas, nós não temos, hoje eu falei do equipamento de radioterapia, ônibus, saem vários ônibus daqui para Barretos, para Campo Grande, fazendo tratamento fora dos pacientes. A gente precisa de tanta coisa para nossa cidade e a gente não tem força para fazer nada. Mas eu digo o seguinte, algumas coisas também me chateiam. Da mesma forma que você acabou de explanar, eu também corroboro totalmente com a sua fala. Mas às vezes entristece porque a população, às vezes, ela generaliza, né? Esses vereadores são tudo vagabundo. Verdade. Joga todo mundo na mesma vala, né? Só que posso te falar, a população tá atenta, viu? Se engana você que eles jogam todo mundo na mesma vala. Muita gente que me encontra na cidade fala, parabéns, viu, pela sua fala, gostei daquilo lá que você falou, tá certo, é isso mesmo, justamente, vereadora. E eu acho que a gente tem que continuar. Eu falo pra você, às vezes as pessoas me perguntam, Fábio, você se arrepende
eu falei assim, não me arrependo porque eu fiz política, eu fui querer ser político por altruísmo. Sim. Não é por salário, até porque hoje eu ganhava melhor trabalhando no meu escritório do que hoje. Porque hoje as pessoas já me pô, o Fábio é político, o Fábio é vereador, então deixa ele lá e eu vou passar o projeto para outra pessoa. Certo. Né? Então hoje, infelizmente, você tem que... O salário até de vereador, ele acaba me ajudando a me sustentar, porque o teu lado privado acaba caindo muito por causa dessa coisa da política. Muitas vezes as pessoas não querem contratar um profissional que seja uma pessoa politicamente exposta. Né? Sim. Então eu falei, bom, já que Deus me colocou aqui, né, que eu coloquei na mão de Deus quando eu fui sair candidato, falei, se for para o bem das pessoas e meu, você me coloca lá. Agora, se for para me proteger, se for para eu ter desgaste, acontecer alguma coisa, não me permita que eu ganhe. E então eu penso muito nisso, na minha proposta, quando eu comecei na primeira minha campanha em 2016. E teve uma situação aqui em Dourados muito bacana. Tem o vereador Juscelino Cabral, que também é uma pessoa muito combativa, é um vereador assim, que trabalha com muita seriedade. Aí um dia ele estava na sessão e era na época da Covid, e ele estava muito triste aqueles dias, porque teve umas situações de projeto dele que derrubaram e tal, e ele ficou chateado. Um dia ele chegou para mim e falou assim, pá, eu vou renunciar. Ai, olha que ponto que chega. Isso aqui não é para mim, eu só me estresso, minha saúde tá indo cada vez pior. Daí eu falei para ele, cara, você é um homem de Deus, você não vai fazer isso. Você não pediu para que Deus te desse essa oportunidade? Ele falou, Deus, então tá. Então, o teu chefe não é o prefeito, teu chefe não é o presidente da Câmara, teu chefe é Deus. Agora você volta lá e fala, Deus, me manda um sinal aí que eu não quero mais isso. Aí se ele te der o sinal, você sai. E outro, você vai me deixar sozinho aqui? Aí ele estava chorando nesse dia. Aí ele foi pro gabinete, era na sessão, no intervalo da sessão. Aí ele voltou e falou, cara, seu filho da mãe, você mexeu comigo, cara, eu vou desistir e tal. Beleza. Aí passou um tempo, eu tinha presidido a CPI da Covid também, que foi muito pesada. 12 mil páginas de documentos analisados. Aí, um dia eu cheguei para ele e falei, cara, não vale a pena isso daqui, cara. Você se mata. A população acha que vereador não trabalha, que você vem aqui uma vez por semana no dia da sessão. E, cara, a gente não tem horário, você é final de semana, é à noite. Aí a pessoa só vê você na tribuna, mas você tem tem reunião de comissão, tem reuniões na prefeitura, tem audiência pública, tem um monte de coisa que você faz que as pessoas não veem. E eu falei, cara, falei, Juscelino, agora, cara, eu vou entregar, cara, eu vou pedir. É por isso que a gente tem que ter alguém para dar a mão na hora que. Aí ele olhou para mim e falou assim: não. Falei, 4, 5 meses atrás, quando eu quis fazer isso, você não me deixou, agora eu não vou deixar você sair. E aí a gente um pegou na mão do outro e falei, cara, vamos pra cima. Ô, Fábio, você pensa em reeleição, então? Você agora... Eu vou pra reeleição. Você vai pra reeleição. Eu gosto... Pra prefeito, não? Não. Eu não digo assim, na política a gente nunca pode dizer nunca, né? Mas hoje, nesse momento, eu não penso na prefeitura, até porque eu acho que eu preciso um pouco mais de bagagem. Maturidade, mais né? Conhecimento, mais trato político. E até, eu estava numa reunião esse final de semana de amigos, e eles falaram assim, Fábio, eu tenho muito medo se você for prefeito. Porque todo mundo, é bom quando vai para prefeito, o cara, para você ter governabilidade, você vai precisar fazer vai ter que ceder algumas coisas. Aí eu falei assim, cara, o problema maior é que, às vezes, para você ter governabilidade, você fica na mão de pessoas que são corruptas. Que o cara fala, eu só vou aprovar, eu só vou fazer isso se eu tiver cargo, se eu tiver mensalinho, isso e aquilo. Ele falou, então, e como é que você vai ser prefeito desse jeito? Eu falei, cara, cargo em prefeitura é uma coisa que sempre vai existir e que você precisa. Você tem os concursados e você vai ter os comissionados, porque em determinados setores você vai precisar de pessoas de confiança. Eu fui secretário de Meio Ambiente em Dourados e eu, na época, pedi para o chefe do executivo, falei, cara, eu preciso de contratar pelo menos 3, 4 pessoas da minha confiança. Porque lá tem 20 e poucos funcionários que eu não conheço. Eu sou estranho no ninho. Aí eu falei assim, não, só um. Nossa.
pode chamar um. Os outros 3 é eu que vou indicar. Aí, não tem jeito, Fábio. Aí, com certeza, chegou lá, um era de um vereador, o outro era de outro vereador, né? Então, quando isso acontece dessa forma, ainda você administra. Agora, quando... Nós temos aqui um caso conhecido nacionalmente, que foi do prefeito falecido Ari Artuzzi, que para manter a base nele era no mensalinho. Era R$10.000 por mês para cada vereador. Metade da Câmara foi presa. Nossa. Né? Pessoa... Então... aí tem história para contar aí, hein? Já pesquisei, já li. Então, tem história para contar aí, assim, Dourados. Cara, hoje eu sonho, vou ser bem sincero com você aqui, eu sonho em ser deputado estadual e quem sabe um dia deputado federal. Até esses dias eu fui em Brasília, eu falei assim, cara, eu me vejo nessa cidade aqui. Mas são objetivos, você tem que ter sonhos grandes para você poder trilhar o seu caminho. Eu não consigo ter essa paixão pelo executivo ainda. E o bom é que o nosso partido deixa a gente bem à vontade, né, Fábio? O presidente estadual, o deputado Antônio Vaz, ele veio aqui em Três Lagoas há pouco tempo e ele deixou bem claro isso. Ele não discute mandato de vereador, ele me deu autonomia para trabalhar, eu sou presidente do partido aqui, estou chamando e convidando mais mulheres para compor, para a gente poder fortalecer o grupo, principalmente das mulheres. Mas o que é bom no nosso mandato, no Republicanos, é que ele dá passe livre. Para você também é passe livre? Mesma forma. Fábio, conduza o teu mandato do jeito que você quiser. Isso aí é muito bom. Prefeito, siga. Você quer ser base do prefeito? O problema é seu. Você que escolhe. E eu achei uma coisa, e aqui eu faço um reconhecimento ao nosso presidente estadual. Esses dias um pré-candidato a prefeito aqui de Dourados, figura conhecida na política, não vou citar o nome aqui, ele chegou e foi lá em cima em Campo Grande conversar com ele. Ó, o negócio é o seguinte, eu quero ser candidato a prefeito em Dourados, né? Eu tenho possibilidades reais de ganhar. Quem que é o presidente do partido aí, Dourados? Oi? Quem que é o presidente? Eu sou o presidente. Ah, você que é o presidente. Olha, tá vendo? Bem coincidência aí mesmo. O deputado Antônio Vaz falou assim, olha, pô, bacana, cara, pô, isso é muito importante para nós. Vai lá e fala com o vereador. Mas você vai fazer o seguinte, o presidente do partido em Dourados é o vereador Fábio Luiz. Vai lá falar com ele. Eu quero que você vá lá, converse com ele, o que ele decidir e trouxer para nós aqui em Campo Grande, a gente vai aceitar. Agora, eu não vou pegar e vou enfiar a goela abaixo pro Fábio. Rapaz, eu digo, olha, nesse ponto nós temos que tirar o chapéu para esse deputado, né? Antônio Vaz, ele fez a mesma coisa também comigo. Olha, isso é muito bacana. Você então, quer bater, você quer ser oposição, faz como você quer o seu mandato. Assim, nós temos, o nosso partido, ele tem uma ideologia muito forte. Sim. Então, hoje eu também estou montando a chapa aqui para o ano que vem. E às vezes tem cara que me procura e fala, Fábio, eu quero ser candidato pelo Republicano e tal, porque eu vi que vocês podem fazer 2, 3 vereadores. Eu falei, legal, tá aí. E você, como é que você é? Ah, cara, eu sou assim. Eu falei, bicho, mas como é que você é? Você é conservador? Você é família? Não, eu sou a favor da ideologia de gênero. Você já faz 3, 4 perguntinhas para a pessoa, você já fala, cara, você é uma pessoa que vai ter votos, eu gostaria muito de ter você aqui na minha chapa, mas... É a mesma coisa eu, Fábio Luiz, ir pro PT. Eu vou ser expulso do PT porque, cara, os caras vão dizer assim, pô, o cara é capitalista, o cara é de direita, o que ele tá fazendo aqui dentro? Eu falei pra ele, cara, o nosso partido ele tem essa ideologia. Você não vai se sentir bem aqui dentro e outra, vai fazer mal para o partido. E vai fazer mal para você. Então, procura um partido com a tua ideologia, vai lá no PT, no PSOL, no PSB, né? Você trata a pessoa com carinho. Né? Porque ela tem o sonho dela, eu também tive meu sonho de ser vereador. Sim. Mas não adianta você... Hoje, infelizmente, essa polarização, ela tende a aumentar cada vez mais. De certa forma, isso é bom, de certa forma, ela é prejudicial. Sim. Mas, até porque, eu falo que no legislativo municipal, a gente tem muitas poucas brigas ideológicas. Sim. Né? Lá em Brasília, pô, lá o pau come. O pau come mesmo. Campo Grande pega, mas pega menos. Aqui também, aqui também não. Temos aqui... Quantas mulheres são? São 19 vereadores, né? Vocês são em 19. Quantas mulheres 19. Tem? Mulheres são 2. 2? Nossa, pouco demais. Nós precisamos ter mais mulheres na política. Você vê Campo Grande, uma mulher vereadora? Eram 3.
Mas aí a vereadora... Foi para deputada, né? Saiu, não, ela foi para... Não, mas daí entrou a suplente, é mulher também. Suplente é mulher também. Mas tem uma que ela foi para a Secretaria de Assistência Social. Então, Fábio, mas nós temos poucas mulheres, né? Muito poucas mulheres representando. A política precisa de mulheres. Eu estou fazendo bastante esse trabalho. Nós tivemos algumas brigas ideológicas na época da Covid, por causa da questão de lockdown e coisas assim. Aqui também. E agora, recentemente, ontem até tivemos um projeto de autoria do vereador Juscelino, que deu um pouquinho de polêmica, porque ele era um projeto que proíbe recurso público municipal em eventos que promovam a sexualização de adolescentes. Ai. Em eventos que promovam linguagem neutra e Então aí você entrou numa... Você coloca a mão numa caixa de abelha, né? Puf! Mas aí, de certo ponto, é bacana. Nós temos um legislativo aqui muito debatedor. Ô, Fábio, vou fazer um convite a você. Nós estamos já chegando no final aqui do podcast. Depois, vou te mandar assim, uns 10 projetos bacana que eu coloquei aqui na casa, passou pelas comissões. E vou te pedir também, vamos fazer uma troca de projetos para a gente ver se... Mesmo que fique registrado, né? Mesmo que não passe, mas que fique registrado para que alguém lá no futuro possa usar, ou nós mesmos, ou vamos compartilhar esses projetos. Eu agradeço muito, e eu recebo aqui, às vezes, mensagens no direct de vereadores lá do Nordeste. Eu também recebo, pedindo. Olha, eu vi que você entrou com um projeto aí, você pode mandar a cópia para mim? Aí eu já oriento. Eu também recebo. Eu recebo. Cuidado, a realidade do meu município, você dá uma ajustada aí. E assim como eu também já conversei com outros. Por isso a importância de colocar nas redes sociais, viu, Fábio? Muita gente nos acompanha fora do nosso município, do nosso estado, e que vem no particular e pede. Eu tenho essa procura. E eu envio também meus projetos para todo mundo. A gente tem que contribuir de uma forma, né? Eu fiz um projeto aqui que obrigava a prefeitura a fazer a troca de lâmpadas em 10 dias úteis. Aí os colegas falam assim, cara, é um projeto inexequível. Não, que daí? E se ela não trocar? Eu falei, bom, se não trocar é propriedade administrativa e um monte de coisa, mas não, tem que pôr uma multa. Eu falei, cara, não adianta, a prefeitura não vai pagar multa. Esse projeto seu passou? Aí o projeto eu entrei com ele dentro da lei da COSIP. Né? Aí aprovou, aí foi pro executivo, o executivo falou, vamos dar uma ajustadinha aqui e tal. Acho que tinha na segunda votação. Daí me chamaram, dá para aumentar um pouco o prazo aqui, se botou que joia. 70 dias, vamos botar em 180 dias para a gente se preparar. Nossa. Então, sistema de protocolo, mas é interessante. Eu falei, cara, perfeito. Foi para votação, aprovou, a prefeitura colocou, está funcionando. E aí que eu digo, às vezes o trabalho do vereador de oposição ele é ótimo para o prefeito, porque ele mostra para o prefeito as reais necessidades. Ele mostra a realidade e ainda dá o caminho. Sim, fala, com certeza. O problema é eu estou te dando um projeto de lei aqui. Com certeza. Então, um pouquinho de esforço seu, você vai atender adequar. Quem vai ficar com mérito é quem está executando. Claro, claro. Eu também falo isso. E aí esse projeto, vários colegas aqui, Nova Andradina, na Viraí. Você, na verdade, trabalha por 10, 20 secretários, o trabalho do vereador, né? Você dá uma assistência para todas as pastas, né? Saúde, educação, esporte. Tinha a vereadora Lia Nogueira, deputada hoje, ela falava assim na tribuna, porque ela foi de uma oratória muito forte, muito até raivosa às vezes. Mas tanto é que o nome dela é o bichão do MS, né? O apelido. E ela falava assim, prefeito, nós estamos pautando você. Claro. Nós estamos pautando. Então, assim, ela falava, olha, semana passada eu falei desse problema. Hoje foram lá e arrumaram. Então, olha que beleza. É isso que eu tô te falando. A gente acaba sendo assessor de secretário. Quantas vezes você chega, faz uma indicação, o secretário olha e fala, puxa vida, não vi isso aqui. Vamos lá. Eu acho que é assim. E é uma via de mão dupla, porque a população chega para nós e fala, vereador, você não viu esse problema na minha rua? Sim. Falei, cara, eu não sou onipresente, eu não consigo estar na cidade toda, por isso que é importante que você me traga a demanda. Com certeza. A mesma coisa é a cabeça do secretário, ele não consegue saber tudo, todos os problemas da cidade. Só que muitas vezes, quando é um vereador de oposição que leva,
esse problema. Já é Tem mais interesse que aquele vereador cresça. Intriga da oposição já, né? Já é palco político, né? Mas a gente não para, vereadora, a gente não para. A gente Fábio, e vamos fazer o que tem que ser certo. Mas olha, foi um prazer te receber, bater esse papo. Hoje eu coloquei nas minhas redes sociais os 22 milhões desviados lá do Hospital Regional em Campo Grande, que está sendo analisado, investigado, e já coloquei lá nas minhas redes sociais da tristeza que eu sinto de ver uma matéria dessa, sabe? O Ministério Público, peguei essa matéria lá são assuntos que deixam a gente muito entristecida, porque é a parte da saúde, na saúde que a população mais sente, mais sofre, com cirurgias eletivas, exames, remédios. Então, eu fico muito triste com isso, sabe, Fábio? Mas, enfim, vamos esperar que mudanças virão, coisas boas virão. Antes da gente finalizar aqui, em especial para você, dia 27 de agosto, às 15 horas, é domingo, 15 horas da tarde, 15h30, nós faremos um encontro municipal do Republicanos aqui em Dourados. Então, bacana. Já dei o convite, se você tiver disponibilidade de você vir, marcar presença, poder fazer uma fala em nome das mulheres republicanas. Bacana. Obrigada pelo convite. Eu não quero mulher para montar cota, eu quero mulher para sentar do meu lado na prefeitura, na Câmara Municipal ano que vem. É isso que a gente precisa. E você é um exemplo. Eu vou dar uma olhada como é que tá a agenda, mas eu amo Dourados, adoro essa cidade. Te falei que eu faço cheque aí quando eu vou fazer na pista, no Aplique. Eu gosto muito dessa cidade. Tem muitos amigos aí. Fábio, foi um prazer, gratidão. Estou à disposição em Três Lagoas também. Quando vier para cá, vem aqui, vem na Câmara, vem conhecer nossos trabalhos de perto. Viu? Por aí eu passo para te fazer uma visita. Olha, um beijo no seu coração. Fique com Deus. Grande abraço. Deus abençoe. Abraço, amém. Obrigada, Fábio.